Olá amigos, boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus os abençoe. Nós estamos novamente em mais uma live aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre os sinais da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja e também de algumas falsas profecias ou dos falsos mestres que estão aí espalhando notícias falsas, disseminando falsas profecias. Eu estou com o diácono irmão Adriano, está nos acompanhando hoje nessa live, e nós vamos fazer uma oração e depois nós iremos iniciar aqui. Vamos ler em Mateus capítulo 24, a partir do versículo número 36, tá certo? Em nome de Jesus. Então nós vamos ler, vamos orar e depois nós estaremos lendo a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, venha nos abençoar, Senhor, nos ensina sobre a tua palavra, nos direciona nessa noite, nos dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós pedimos nessa hora. Venha nos ensinar a tua palavra, meu Deus, como ela é, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos que nos acompanham, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, os irmãos têm liberdade de perguntar. Se porventura nós não der para responder agora, mas nós responderemos posteriormente. Então os irmãos têm liberdade de perguntar, de comentar, tá certo? O que nós vamos ministrar aqui essa noite, em nome de Jesus, tá bom, meus queridos? Mateus capítulo número 24, você que está aí em casa, nos acompanhe, em nome de Jesus. Júnior, meu amigo, Deus abençoe sua vida, está nos assistindo aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 24, irmão Reginaldo, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo número 24, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, em nome de Jesus, para que você também participe da palavra do Senhor, amém? Diz assim, o nosso título desse texto está escrito, o sermão continua, a exortação à vigilância. Versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Em outra versão está escrito minada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, a palavra do Senhor nessa noite, ela foi lida aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36 em diante, falando acerca da vinda do Filho do Homem. E Mateus ele começa a descrever que como foi nos dias de Noé, assim também será nos últimos dias, ou seja, antes do arrebatamento da igreja. Eu quero definir aos irmãos aqui duas situações acerca de arrebatamento e segunda vinda. Não são o mesmo evento, são dois eventos distintos. Arrebatamento é quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, e segunda vinda é quando ele vier, não é? E vai ser visto por todos os homens. O arrebatamento da igreja, ninguém verá, somente aqueles que irão participar desse arrebatamento, que ouvirão a voz do Senhor e subirão com ele, e os demais não. E a segunda vinda, todo olho verá a Cristo com os seus santos anjos. Amém? Então é isso que nós temos aqui a definir aos irmãos nessa noite, acerca de segunda vinda e arrebatamento. O arrebatamento ele ocorrerá primeiro. Aqui no capítulo 24 de Mateus, não está na ordem cronológica dos fatos, porque primeiro ele vai falar e quando o Filho do Homem vier, né, com seus santos anjos em glória, em poder. Então esse evento é a segunda vinda, onde ele virá com seus santos anjos. E o arrebatamento é descrito depois, que é onde nós começamos a ler aqui. Porém é somente nessa situação que o arrebatamento está em segundo plano, porque primeiro haverá o arrebatamento da igreja,
e em seguida, né, depois do arrebatamento da igreja, quando ocorrer a grande tribulação, então aí ocorrerá a segunda vinda de Cristo e todo olho o verá. Por ocasião do arrebatamento, as pessoas não verão a Cristo, apenas aqueles que irão subir ouvirão o soar da trombeta e subirão para morar com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é essa a definição de arrebatamento e segunda vinda. Nós estamos enfrentando nos últimos dias diversas situações proféticas onde as pessoas falam, e principalmente sobre a situação que nós estamos vivendo no país, que isso é o sinal da vinda de Cristo. Mas eu quero dizer aos irmãos que antes disso já havia sinais dessa vinda, porém, aqui como está escrito em Mateus capítulo 24, hoje também as pessoas elas estão desapercebidas com relação a esses sinais, essa situação que nós estamos vivendo no momento, o Covid-19 aí despertou algumas pessoas com medo dessas situações, mas eu quero dizer aos irmãos que antes disso já havia sinais da vinda de Cristo, e esse não é somente o único sinal. As pessoas estão aí com medo, eu tenho conversado com as pessoas, tem muita gente com medo dessa situação, mas eu quero dizer a você que já havia sinais da volta de Cristo bem antes do Covid-19, então esse não é o único sinal, ou um sinal que seja também o último. As pessoas estão por aí, alguns falsos profetas estão espalhando por aí, agora que surgiu essa situação, e estão falando também sobre um grande avivamento, onde as pessoas vão buscar mais a Deus, onde as pessoas vão se chegar mais a Deus, não é isso? Então nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre é assim. As pessoas estão buscando a Deus não simplesmente pelo poder de Deus ou pela graça de Deus, as pessoas estão buscando a Deus porque estão com medo da situação que estão passando, não é isso? As pessoas estão buscando a Deus ou estão clamando a Deus aí por causa da situação que estão passando. O medo está tomando conta da população por conta dessa pandemia que surgiu aí no mundo, e aí os falsos profetas eles surgem nesse panorama aí, já justamente para trazer engano às pessoas. E o que eu vejo aí, algumas pessoas, alguns profetas, algumas pessoas que dizem ser profeta, e que haverá um grande avivamento, onde as pessoas se chegarão a Deus agora porque vão orar ou vão buscar a Deus, mas não estão buscando a Deus simplesmente pelo seu poder ou pela sua magnitude, não estão buscando a Deus por conta do medo aparente que está no seu coração. Então hoje nós vamos discorrer sobre esses fatos aqui, em nome de Jesus, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar aqui ao irmão Adriano, onde ele vai trazer alguns tópicos acerca disso que nós estamos falando, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão assistindo. Ronaldo, meu amigo, Deus abençoe sua vida, está nos assistindo nesse momento, que Deus continue te dando graça, em nome de Jesus. Irmão Adriano. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo, boa noite, né? Pedimos também que compartilhe a live, né, para que possa alcançar mais pessoas também. Deixe o seu comentário, a sua dúvida aí no campo de comentários, amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta os irmãos podem estar fazendo, nós estaremos tentando buscar a resposta para os irmãos dentro da palavra de Deus. Dentro do que o pastor já mencionou de início, né, vemos que vamos tratar da segunda fase, né, da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Na verdade a primeira, que é a do arrebatamento da igreja, e Paulo ele fala bastante sobre essa primeira fase, sobre o arrebatamento da igreja. Os irmãos podem conferir isso aí na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 até o versículo 18, e o capítulo de número 5 também. Os irmãos podem estar conferindo aí na sua Bíblia, na sua casa, que Paulo ele vai tratar destes assuntos sobre o arrebatamento da igreja, né? Nós acreditamos na revelação e na doutrina pré-tribulacionista, né? Que a igreja não irá passar pela grande tribulação, né? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que virá a ira de Deus contra o ímpio, a ira de Deus contra o mundo, né? E Paulo traz esses assuntos, né? Eu quero também ler com os irmãos
já de início aí, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Os irmãos vão ver que os sinais que estão acontecendo hoje, que as pessoas, alguns líderes, falsamente estão alertando e trazendo muitas vezes, uma preocupação para o coração das pessoas religiosas, esses sinais ainda não vemos as menções desses sinais dentro da Bíblia, mas vamos aqui esta noite trazer para os irmãos quais são as verdadeiras menções que precedem a vinda de Jesus Cristo, quais são realmente os verdadeiros acontecimentos que irão acontecer antes da vinda de Jesus Cristo, antes do arrebatamento da igreja. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1 e o versículo de número 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vemos que um dos sinais que irão acontecer é o esfriamento em relação à fé das pessoas. As pessoas deixarão premeditadamente a fé em Jesus Cristo, a apostasia, irão acreditar em falsas doutrinas, irão surgir falsos mestres, falsos ensinadores que irão estar ludibriando a vida e o coração das pessoas, e essas pessoas irão deixar o verdadeiro evangelho. Então vamos ver que realmente um dos sinais que precedem a vinda de Cristo é o abandono premeditado da fé, amém? E no decorrer desta live nós estaremos falando sobre outros sinais também, amém? Mas eu deixo aqui o ponto que um dos sinais que acontecerão antes da vinda, antes do arrebatamento, é o abandono da fé. Muitos estarão abandonando a fé em Jesus Cristo. Só mais um versículo para deixar os irmãos com fé e esperança. Olha só, Paulo também diz em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 12, ele diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados. Você foi chamado para receber a salvação, você tem a salvação de Jesus Cristo. Então não fique alerta e nem preocupado com as falácias que surgem hoje em dia, que Cristo está ali, Cristo está vindo, irá acontecer isso, o sol ficará escuro 7 dias e não sei o que. As pessoas tentam alertar umas às outras dessa forma, mas não é dessa forma, porque aquele que tem a salvação em si mesmo, ele está despreocupado, aquele que confia em Jesus Cristo. Podem vir sinais, podem vir acontecimentos, porque a fé dele é inabalável, amém? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, nós vemos, irmãos, que surgirão falsos profetas, homens amantes de si mesmos. A Bíblia diz que eles são inimigos de Deus. Então esses homens, eles propagam, se aproveitam das situações que estão surgindo no mundo, e aí eles começam a soltar as suas profecias. Quando que a profecia é válida, irmãos? A profecia ela é válida quando ela é pronunciada antes. Está cheio de profetas aí, de homens e mulheres que proferem as palavras depois do ato ter acontecido. Você dizer agora que a nação vai orar, que a população vai orar agora, é lógico, a população está com medo, o mundo está com medo, então as pessoas chegaram mais a Deus. É claro que agora haverá muitas pessoas orando, mas isso não quer dizer que eles sempre confiaram no Senhor, estão orando, estão buscando porque estão com medo. Há por aí nos grupos, nas redes sociais, aí, nas mídias, um áudio, até mandaram para mim perguntando sobre, eu quero aqui comentar em rede nacional, que o fulano que fez esse áudio, eu não sei em que mundo que ele vive, porque que Deus tenha misericórdia,
E naquele áudio ele diz que haverá aí, nesses dias acontecerão, né, nesses dias próximos acontecerão aí alguns eventos, como o irmão Adriano já citou. Ele diz que vai surgir alguns dias de escuridão, onde demônios aparecerão chamando as pessoas nas portas, e as pessoas não podem sair de casa. Ele dá até um comunicado aí para as pessoas juntarem nas suas casas, comprarem, né, diversas velas para acenderem naquele período. E até ele ainda cita até a cor da vela. Ele cita ali que é para fulano comprar a vela branca, porque para acender naqueles dias que haverá grande escuridão. Eu quero aqui nessa hora desmentir esse áudio e dizer aos irmãos que, meus queridos, a fonte das coisas que acontecerão nos últimos dias é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Nós não temos que de forma alguma dar ouvidos ou dar crédito para determinadas situações, porque a Bíblia é a fonte inerrante da palavra de Deus. É ela que nos instrui acerca das coisas do céu, é ela que nos instrui acerca das coisas dos últimos dias. Então, há por aí pessoas, né, pessoas que estão espalhando por aí. O irmão está dizendo que não recebeu esse áudio, mas existe por aí. Eu recebi, alguém me mandou esse áudio e me perguntou sobre essa situação. Uma irmã me perguntou sobre essa situação, se isso era verdade. Eu até comentei com ela na hora, e eu estou aqui novamente falando acerca desse assunto, mencionando para os irmãos que tudo isso não passa de falácia, né? Tudo isso não passa de falácia, tudo isso não passa de pessoas que querem se aproveitar da situação que nós estamos passando, principalmente por conta da situação aí da pandemia. Então as pessoas acabam aproveitando essas situações e instaurando pânico sobre a humanidade, colocando palavras que não estão escritas e nem profecias. A Bíblia vai falar desses profetas. Esses profetas, eles proferem coisas do seu próprio coração e não da Bíblia, e não da palavra do Senhor. Então o profeta verdadeiro é aquele que profetiza antes do fato acontecer, e o fato ou a história, o assunto ocorre como ele havia falado, havia proferido. Esse é o ofício do verdadeiro profeta, tá certo? Não é justamente falar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo todo mundo está vendo. É isso que está acontecendo, todo mundo está sabendo. E com relação à vinda de Cristo, com relação ao arrebatamento da igreja, ele não será, meus queridos, precedido de um grande avivamento. Não, eu quero aqui também falar sobre isso, que o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, ele não será precedido de um grande avivamento. As pessoas por aí estão pensando que quando for para Cristo voltar, irmão Adriano, quando for para acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer um grande avivamento. Aqueles que forem subir serão avivados, as pessoas estarão negativas. A Bíblia nos informa que quando chegasse próximo do arrebatamento, seria justamente o contrário, Tanto é que o próprio Jesus, ele diz em uma das suas passagens, ele vai dizer assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por quê? Porque a fé vai estar escassa. As pessoas perderam a credibilidade na fé, não estão mais crendo na palavra do Senhor, creem em outros meios, né? Eles creem em outros meios. A Bíblia Sagrada já não será mais uma fonte de verdade para eles. Não, eles creem em qualquer outra coisa, menos na Bíblia Sagrada, no que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Mas a palavra nos adverte nessa noite que será assim como era nos dias de Noé. As pessoas, Noé construindo a arca, recebeu o aviso da parte de Deus, e ele construindo ali aquela arca, e as pessoas zombavam de Noé, falavam que era doido, porque Noé estava construindo aquele barco, aquela arca, e as pessoas riam de Noé, zombavam, até o dia que Noé entrou na arca. Deus despejou o dilúvio sobre a terra, as águas tomaram conta da terra, consumiu toda a humanidade, e sobrou Noé e sua família ali, e Noé fica conhecido agora como pregoeiro da justiça de Deus, aonde Noé estava anunciando que haveria morte àqueles que não entrassem na arca, mas as pessoas estavam brincando. Então hoje também não é diferente. As pessoas estão anunciando a volta de Cristo, estão falando acerca do arrebatamento, estão falando acerca da palavra de Deus, mas as pessoas estão brincando, estão achando que é brincadeira, estão achando que não vai acontecer. Mas o arrebatamento da igreja vai acontecer, ele é real. Infelizmente nem todos participarão desse evento, infelizmente nem todos subirão, alguns ficarão para passar
pela a grande tribulação, aí sim, na grande tribulação haverá um grande avivamento, porque as pessoas se chegarão a Deus, conhecendo que como Ele já voltou. Eu quero dizer aqui que a Bíblia Sagrada, a fonte da palavra de Deus, ela é real, e tudo que está escrito nessa palavra ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Todos nós sabemos a história do homem chamado Jesus, não é? Que nasceu, veio ao mundo como homem, filho de Deus. Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus, e nós estamos aguardando a volta dele para arrebatar os seus, para buscar os seus, porque a palavra de Deus, ela nos promete isso. A palavra de Deus, ela nos promete que nós seremos arrebatados, e nós cremos nessa palavra, e nós entendemos que por conta dessas situações aqui, da vinda de Cristo, da própria palavra de Deus, homens que enganam, homens enganadores, eles se aproveitam dessa situação e começam a soltar por aí palavras que não tem nada a ver com o arrebatamento, ou com a volta de Cristo, ou com a segunda vinda. Então nós entendemos que surgirão falsos profetas, e as pessoas, elas estão por aí espalhando, né? Novamente eu vou citar, que haverá um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Eu quero que alguém prove aqui na Bíblia que esse arrebatamento será precedido de um grande avivamento. Que o que eu vejo a Bíblia dizendo é que o amor de muitos, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, em outra versão está escrito assim, o amor de quase todos se esfriará. Não é isso? Então, é isso que vai acontecer, o que está acontecendo, porque nós vemos que o amor, ele tem se esfriado, as pessoas estão se distanciando umas das outras, já não impera mais o amor no coração da humanidade. A maioria das coisas que ocorrem, as pessoas têm ódio no seu coração. Então nós vamos aqui nessa noite tratar acerca desses assuntos. Eu vou retornar aqui novamente ao irmão Adriano, e depois nós estaremos novamente falando aos irmãos. Se os irmãos bem atentarem, Mateus capítulo de número 24, a leitura que foi feita no início, não é? Serão como nos dias de Noé. Os irmãos bem atentarem vão ver que serão dias normais. Sim. Como qualquer um outro, né? Onde as pessoas se afundavam na bebida, não é? Se afundavam nos seus afazeres cotidianos, uma vida normal, um dia normal, não é? Onde eles seriam pegos de surpresa, não é? O arrebatamento, não é? A vinda, o buscar a igreja, né? O arrebatamento é a retirada da igreja de modo súbito da terra, né? De repente da terra. Isso aconteceria num dia normal, um dia comum, não é? O próprio Jesus Cristo falando que seria como nos dias de Noé. As pessoas estavam fazendo o que elas sempre fizeram, as pessoas estavam se afundando naquilo que elas sempre nadaram, não é? No pecado. Costumeiro, né? Exatamente, era um dia comum, as pessoas trabalhavam, as pessoas voltavam para casa, as pessoas se afundavam no pecado, não é? E como o pastor bem mencionou, em Mateus capítulo 24, versículo de número 12, Jesus ainda fala, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então não é um avivamento que irá preceder a vinda de Jesus Cristo, mas eu posso dizer, mas irá acontecer um grande esfriamento. As pessoas, por causa do pecado, por causa do seu egoísmo, por causa, não é, da cobiça, as pessoas irão se afundar cada vez mais no pecado, cada vez mais irão lamear suas vestes espirituais, cada vez mais, não se importarão uns com os outros, filho contra pai, pai contra filho, se levantarão uns contra os outros, e estará acontecendo como sempre foi, um dia normal. E Jesus Cristo fala que, Pedro também fala em 2 Pedro capítulo de número 3, versículo de número 10, Pedro diz que a vinda de Jesus Cristo será como um ladrão, um dia que ninguém espera. Sim. Um dia comum, um dia que as pessoas estão desapercebidas, onde as pessoas estão no sono da negligência, um dia onde as pessoas estarão tomando conta dos seus afazeres, um dia comum, um dia qualquer, um dia onde as pessoas não estavam esperando, irá acontecer o arrebatamento da igreja. Por isso é que temos no Novo Testamento, tanto
da parte de Jesus quanto da parte dos apóstolos, um alerta para que a igreja fique preparada, apercebida em relação a essas coisas, porque será um tempo onde as pessoas... Jesus, ele fala sobre a noite, sim, não é? Sim. Vocês vigiem enquanto é dia, porque a noite vai chegar um ponto que as pessoas estão despercebidas, dormindo, não estão alertas, e é este dia que pode ser a vinda ou o arrebatamento da igreja. Então não será precedida por um grande avivamento, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, o próprio Jesus Cristo falando que naquele dia muitos nem amor terão mais em seu coração, tomados pela iniquidade, tomados pelo pecado, não amará mais o seu próximo, não derramará e nem compartilhará mais, o amor que um dia existiu em seu coração, por deixar a iniquidade, o pecado, a vida imoral, a imoralidade, a tomar de conta, e as pessoas deixam realmente de servir a Deus. Será um tempo de apostasia, onde muitos apostatarão da fé, e a vinda de Jesus Cristo para buscar a igreja, o arrebatamento da igreja, será precedida por estes sinais, e não pelos sinais que os falsos mestres, as pessoas que estão aí muitas vezes tirando um tempo para falar de coisas que não sabem, de coisas que irão acontecer, que não são verídicas. A Bíblia diz ao contrário do que essas pessoas estão falando, Então é importante que cada um de nós nos atentemos à mensagem da Bíblia e não alarmamos o nosso coração com falácias, com mentiras, com enganos, com doutrinas de demônios, Paulo, ele fala de doutrinas de demônios. Sim. O próprio Jesus Cristo, ele alerta, no capítulo de número 24 de Mateus, capítulo de número 25, e os crentes devem estar alertas quanto a isso, não preocupar o seu coração com coisas que não são verídicas, mas preocupar em se preparar, em estar com a botija cheia, com o óleo santo, com a cabeça cheia da unção de Deus, com o óleo derramado sobre a cabeça, com o vaso cheio de azeite. A igreja deve se preocupar com isso, com a santidade, e não alertar o nosso coração, alertar as pessoas com a vinda, com as falsas, com os falsos acontecimentos, mas devemos nos preparar para receber o nosso Deus, receber o nosso noivo, que ele sim virá buscar a igreja. Devemos estar prontos e alerta quanto à nossa prontidão, o nosso cuidado, o nosso preparo, a santidade, a santificação, o azeite, o óleo da unção, o Espírito Santo sobre nós, e não ficar preocupados com essas falácias que têm surgido hoje em dia. Verdade, verdade. Interessante que no tempo do apóstolo Paulo já havia esses falsos mestres, já havia essas falsas pessoas, e também já havia aí a falsa disseminação das doutrinas vãs, Então, e aí alguns apóstatas, algumas pessoas que apostataram da fé, trouxeram a distorção do evangelho ao coração de outros, que acabaram se iludindo com o novo, com aquilo que era diferente do que se havia pregado, e acabaram entrando nesse caminho mau, nesse caminho perverso. Então nós entendemos que não é assim. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, justa, é inerrante. Essa palavra, ela não erra, ela é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que está nos assistindo nessa noite, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma sugestão que nós possamos responder nessa noite, você tem a liberdade de perguntar, de expressar também. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês que estão nos assistindo, os meninos, meus amigos lá do trabalho. Gomes, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Os irmãos que estão nos assistindo aí, todos os nossos amigos. Então nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus ao seu coração, acerca do arrebatamento, das coisas que antecedem o arrebatamento da igreja, o que é verídico e o que não é verídico, o que as pessoas estão espalhando por aí, e quais são as profecias que dizem
acerca desse arrebatamento e qual é o sinal que antecede esse arrebatamento, qual é o sinal que antecede o arrebatamento da igreja. Como nós havíamos falado, há pessoas espalhando por aí que haverá um grande avivamento e que aquele avivamento que aconteceu lá no dia de Pentecoste, ele vai também surgir agora antes do arrebatamento da igreja. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que não é assim que irá acontecer. O arrebatamento da igreja, infelizmente, ele será precedido de uma grande frieza espiritual, será precedido de um grande esfriamento das pessoas. Se os irmãos repararem, eu como sou, já pastorei uma igreja há algum tempo, eu estou falando do que eu sei, eu estou falando do que eu vejo, eu estou falando do que ocorre entre as pessoas que se dizem servir a Deus. Há um esfriamento total, as pessoas já não têm desejo no coração de orar, a grande maioria não tem desejo de buscar o Senhor, não tem desejo de obediência à palavra do Senhor. Então está ocorrendo os mesmos fatos que ocorreram com a geração antediluviana. Está ocorrendo as mesmas coisas que ocorreram com aquela geração que foi morta pelo dilúvio. Então o juízo de Deus sobre essas pessoas é a grande tribulação que ocorrerá, porque essas pessoas, elas não subirão quando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele será para pessoas que estiverem preparadas, que estiverem prontas, que estiverem apercebidas com relação à vinda de Cristo, aos sinais que antecederão essa vida. A palavra que nós lemos vai falar que se o ladrão soubesse que hora que viria, ou se o pai de família, soubesse que hora viria o ladrão para minar a sua casa, para arrombar a sua casa, certamente ele ficaria vigiando. Porém, ele não sabe, ele acaba desapercebendo dessa situação e o ladrão vem e rouba a sua casa. Então, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, ele ocorrerá da mesma forma. Se nós não tivermos apercebidos com relação aos sinais que irão acontecer antes da vinda do Senhor, o arrebatamento acontece e a igreja do Senhor, ela subirá, e aqueles que não estiverem preparados não subirão, aqueles que não estiverem prontos. Às vezes nós perguntamos por aí, você está preparado? Não, estou me preparando. Esteja preparado, em nome de Jesus, esteja pronto para subir quando do arrebatamento da igreja. E com relação aos falsos mestres, as pessoas, os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos têm conhecimento no coração acerca da Bíblia Sagrada, acerca do que está escrito na Bíblia, e você tem autoridade para rebater os falsos profetas. Você tem autoridade para dizer, não, a Bíblia não diz isso não, a Bíblia diz assim, assim, porque eu conheço a Bíblia, eu sei o que está escrito na fonte da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu sei o que está escrito aqui na minha Bíblia. Então não acontecerá isso não, acontecerá muito pelo contrário. Haverá falsos profetas, haverá um esfriamento total, haverá pessoas que se distanciam de Deus, haverá aquele que vai apostatar da fé, haverá aquele que não mais confia no Senhor, haverá aquele que não ama mais o próximo, haverá aquele que não ama mais a palavra de Deus, haverá aquele que é desobediente a pai e mãe, haverá aquele... Paulo, ele vai falar dessas coisas. Ele diz, olha, nos últimos dias nós viveremos tempos trabalhosos, onde as pessoas, elas se distanciarão de Deus, amarão mais os seus deleites. Ele vai citar uma série ali de adjetivos dessas pessoas. As pessoas serão beberrões, as pessoas serão desobedientes, as pessoas serão impenitentes, as pessoas serão amantes mais dos seus deleites do que de Deus. Então é isso que irá acontecer antes do arrebatamento da igreja. Talvez você tenha ouvido alguém falar, ou já tenha visto pregadores dizer, não, o arrebatamento vai ser precedido de um grande avivamento, e quando você vê um grande avivamento, está próximo ao arrebatamento da igreja. Não é isso que vai acontecer. Acontecerá um esfriamento total daqueles que não têm, por outro lado, daqueles que não têm compromisso. Por outro lado, as pessoas que têm um compromisso com o Senhor, que estão apercebidas, ela mantém acesa no seu coração a chama do Espírito Santo de Deus, e assim, quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós iremos subir para sempre morar com o Senhor. Amém? Interessante que os irmãos também conferirem aí nas vossas Bíblias, né, que nós falamos aqui também, nós mostramos dentro da Bíblia para os irmãos estarem cientes que tudo que nós estamos falando está também dentro da Bíblia, não é? Olha só, Lucas capítulo de número 21, versículo de número 8 até o versículo de número 11, não é? Lucas capítulo de número 21, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Os irmãos prestarem bem atenção,
Foi até mesmo uma pergunta dos próprios discípulos a Jesus. Jesus responde a eles: disse então ele, Jesus falando aos seus discípulos: vede que não vos enganem, não é? Porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Recomendação do próprio Jesus: não vades, porém, após eles. Não segue essas pessoas que estão alertando as pessoas em relação a coisas que não estão escritas na Bíblia. Nós, cristãos, devemos nos fundamentar na Bíblia. A nossa base deve ser a Bíblia. Olha só o que Jesus diz: e quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. É interessante que em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia está escrito que sinais serão esses que irão acontecer no céu. E as pessoas especulam, as pessoas falam que o sol se escurecerá por 7 dias, não é? Como já foi falado pelo nosso pastor. Vai acontecer isso, o ambiente mudará, se transformará em um outro ambiente. Irmãos, pelo amor de Deus, confie na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é justa, ela é verdadeira, ela é nenhum tio, não é, do que está escrito pode ser tirado, e nenhum das coisas que estão escritas vão deixar de acontecer, porque Deus, ele é fiel na sua palavra, não é? Nós não temos nenhuma revelação do que irá acontecer com o ambiente, não é, com o ecossistema, com os luminares, não é, com o sol, com as estrelas. Não há nenhum tipo de revelação em relação a isso. Mas Jesus, ele fala de situações que irão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Irá acontecer fome, coisa que já acontece. Muitos países têm pessoas que morrem de fome, pestes, não é, que não existem cura, não é, doenças que não existem curas. Nós não estamos falando aqui do coronavírus para não alertar ninguém. Isso não é simplesmente para colocar uma preocupação no seu coração, porque aquele que está firmado em Jesus Cristo, ele tem fé na palavra, ele acredita na palavra, confia na palavra, exatamente. Então o próprio Jesus Cristo, ele aqui no versículo de número 9, olha só o que Jesus, eu achei lindo. Jesus, ele vai contar uma série de coisas que irá acontecer, mas antes ele fala assim para os seus discípulos. Olha só, acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo de número 21, versículo 9, Jesus diz assim: não vos assusteis, tenha paz em seu coração, paciência, tudo irá acontecer de acordo com a vontade e ordem de Deus. Está no controle de todas as coisas. Nós já falamos em outras lives aqui, Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo a ordem dos acontecimentos que irão preceder o arrebatamento da igreja, será tudo dentro do controle de Deus. Então não deixe o seu coração temeroso por causa de falácias de outros líderes, de pessoas que querem trazer o desespero ao coração das pessoas, mas faça que o próprio Mestre, Cristo, a própria fonte da vida, falou: não vos assusteis. Exatamente. Esteja paciente, tenha paciência. Em outra vamos dizer assim, em outras palavras, o que Jesus disse: olha, tenha calma, paciência, confia em mim, confia que eu estou com vocês, que eu estou guardando vocês. Então é isso que nós temos que entender. Meus queridos, 2 Timóteo capítulo número 3, alguns versículos da palavra do Senhor, nós falamos aqui sobre a situação que aconteceria nos últimos dias. Então Paulo, ele escreve a Timóteo, ele vai dizer aqui, ó, capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo número 1, nós vamos ler algumas coisas aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo, né? A Denog, lá no Nordeste Goiano, pastor Wander é o presidente. Deus abençoe sua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Nós estamos honrados em tê-lo, o senhor, aqui assistindo conosco.
Glória a Em Deus. nome de Jesus. Deus abençoe. Capítulo 3 de 2 Timóteo está escrito o seguinte: sabe, porém, isso que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, e porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, isso aqui são algumas situações que irão surgir, ou que surgirão, que nós já estamos presenciando, que estão acontecendo no mundo, no meio da sociedade. As pessoas estão, todos esses adjetivos que Paulo cita aqui, existem homens e mulheres com esses adjetivos aqui. Poderia ser que você dissesse que a Bíblia foi um livro escrito há quase 2000 anos atrás, não é isso? O Novo Testamento. E esse Novo Testamento ele está ultrapassado, e o Velho Testamento. Mas eu quero dizer nessa noite, meus queridos, que o que está escrito aqui nessa palavra é o que acontece. O que está escrito aqui nessa palavra é o que está acontecendo, é o que nós estamos vivenciando nos últimos dias. E é certo que o arrebatamento ele está próximo, é certo que o arrebatamento da igreja ele se aproxima cada vez mais. Nós louvamos a Deus porque Cristo virá para arrebatar a sua igreja, buscar os seus, retirar o seu povo da terra, retirar o seu povo, não é, daqui dessa situação pecaminosa do mundo que nós estamos vivendo. Porém, nós entendemos que as pessoas, quando nós falamos acerca das falácias que nós havíamos falado no início, que os falsos profetas eles acabam aproveitando dessa situação, desse cenário, e introduzindo na mente das pessoas, na mente até mesmo das pessoas que se dizem cristãos, profecias errôneas, profecias falsas, profecias que não tem nada a ver com a palavra do Senhor Jesus. Em nenhum momento da Bíblia nós vamos encontrar o Senhor dizendo, Jesus dizendo que haveria de você comprar velas, ou que os demônios iriam bater na sua porta, lhe chamando pelo nome. Misericórdia, o nome do Senhor Jesus nos proteja, o sangue de Cristo nos cubra de todo mal, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor não passará de forma alguma por esse tipo de tribulação, porque maior é Deus que nos livrará de todo mal, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é para que os irmãos entendam nessa noite que a palavra do Senhor, meus queridos, ela é real e verdadeira, ela é fiel e ela se cumprirá, porém se cumprirá do jeito que está escrito, ela se cumprirá da forma que está escrito, porque a vontade do Senhor Jesus, do Senhor Deus, ela se cumprirá, independente da vontade humana, da vontade do homem, a vontade de Deus ela se cumprirá, e a vontade de Deus é que a igreja seja arrebatada em nome de Jesus, que a igreja seja levada ao céu, e eu creio em nome de Jesus que você subirá nesse arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus, quando Cristo vier buscar a sua igreja, você vai estar pronto, preparado, em nome de Jesus, vai estar liberto, vai estar santificado, coberto pelo sangue do Cordeiro, e irá subir quando a trombeta soar e chamar o seu nome. Em nome de Jesus Cristo, você vai subir para louvar o Senhor para sempre ali no céu, na presença do Senhor Deus, aonde nós estaremos todos juntos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, quero dizer aos irmãos, não tenha medo de rebater as falsas profecias, não tenha medo de rebater o falso profeta, de chegar para ele e falar: olha, não está escrito na Bíblia assim, porque eu conheço a Bíblia Sagrada, eu tenho conhecimento do que é a palavra de Deus. E quando as pessoas falam desse grande avivamento que vai ocorrer antes do arrebatamento da igreja, as pessoas elas acabam se enganando, porque o arrebatamento da igreja ele não será precedido dessas coisas. Esses sinais que nós vemos aí, que a igreja às vezes ela se alegra muito, e nós vemos, irmãos, isso aí não é nada comparado com o grande avivamento que ocorreu ali em Atos dos Apóstolos, onde as pessoas foram cheias do Espírito Santo, né? Diversas nações ali foram cheias do Espírito Santo, onde o Espírito Santo desceu, se cumprindo ali a profecia de Joel, onde ele profetizou que haveria nos últimos dias, né, um grande avivamento. Então, Atos dos Apóstolos registra ali no capítulo 2 essa descida do Espírito Santo e o avivamento do Senhor. Então, o que nós vivemos hoje com relação a avivamento é só uma fagulha do que está
escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Então, o arrebatamento da igreja, ele será precedido de um esfriamento total. Infelizmente, será precedido disso, não será precedido de um grande avivamento espiritual. Bom seria que isso sim ocorresse, um grande avivamento espiritual, não é isso? Seria muito ótimo, seria maravilhoso que toda a terra se enchesse desse avivamento espiritual. Porém, há apóstatas, há falsos profetas, há pessoas que estão aí disseminando falsas profecias e até usando a própria palavra para distorcer a escritura sagrada ou distorcer o que Jesus já havia mencionado acerca do que é o avivamento e o arrebatamento. É interessante também você ver que até no tempo da igreja primitiva, os apóstolos também tiveram que combater esse tipo de falácia, né? De pessoas que falam, a Bíblia foi escrita há tanto tempo a gente está esperando ele nunca apareceu. Os irmãos conferirem aí nas vossas Bíblias, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 4. Pedro também, ele foi um dos que rebateu esse tipo de falácia, essas pessoas que tentavam trazer, não é, um desespero no coração das pessoas, ou fazer com que as pessoas deixassem de crer no Evangelho, de crer na vinda de Jesus Cristo. Olha só, Pedro, ele escreve na sua carta assim, e dizendo, né, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Pedro está falando daquelas pessoas que estavam falando, vocês estão esperando o Messias de vocês estão esperando o arrebatamento, vocês estão esperando a vinda, mas isso desde muitos anos as pessoas vêm falando, desde muito tempo as pessoas vêm falando, seu pai já falava para você, seu avô falou para o seu pai, seu bisavô falou para o seu avô, então são coisas que nunca irão acontecer. Mas Pedro, olha só, eu acho bonito a resposta que Pedro dá aqui, no versículo de número 8, os irmãos atentem bem no versículo de número 8, Pedro responde assim, olha só, mas amados, não ignoreis uma coisa. Pedro, ele deixa bem ciente, ó, vocês não ignorem, é certo que vão surgir esse tipo de falácia, mas não ignore uma coisa, não é? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Jesus Cristo, ele vem arrebatar a igreja, não é no meu tempo. Né? Vemos certas grupos heréticos, né? Que falaram que Jesus ia vir no ano de 2000 e marcaram data dizendo que Jesus ia vir naquele tempo. Meu irmão, Jesus não vem no tempo do homem, Jesus ele não vem no tempo que o homem estipula, Jesus não vem no tempo que o homem calcula. O próprio Jesus Cristo em Mateus 24 diz que não é dado conhecer nem aos anjos, nem ele mesmo. Jesus, quando ele desce e vem ao homem, limita, ele deixa até mesmo esse conhecimento. Não é dado nem a mim esse dia, e os homens querem estipular tempo para a vinda de Jesus Cristo, mas Pedro diz, calma, o tempo pertence a Deus. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos com um dia. Deus ele vem, Jesus ele vem arrebatar a igreja, mas é no tempo determinado pelo Pai, e não pelos homens. Jesus, no versículo de número 9, os irmãos vão ver que Pedro também fala, ele não tarda, ele vem a hora certa, o tempo determinado por Deus já está certo, ele não tarda, não é a hora do homem, não é dentro do relógio humano, dentro do tempo criado pelo homem, não. Deus ele tem o seu tempo determinado, e Pedro ele dá o ânimo, né? No versículo de número 1 ele fala assim, para que vocês tenham ânimo, né? Não fique preocupado, desanimado com essas falácias, mas Pedro ele fala para que vocês tenham ânimo. Jesus ele vem arrebatar a igreja, mas ele vem no tempo determinado por Deus e não no tempo do homem. Isso é bonito. Verdade. Esse arrebatamento eu acho interessante que as pessoas falam sobre,
ele não depende da vontade humana. Se dependesse da vontade humana, nós já teríamos sido arrebatados. Não é isso? A irmã aqui está perguntando, a irmã Elis está perguntando, tudo isso que está acontecendo é o princípio de dores? Já é o princípio de dores? E é mais interessante quando Paulo ele diz que o mundo está como em dores de parto. Isso, em dores de parto. Em dores de parto, né? A mulher, é interessante que a mulher tem um tempo para ganhar Sim. o menino. E antes dela ganhar o menino, ela sente contrações. Exatamente. Né? Sente dores, Ela sente dores, sente contrações, não é? Eu creio, né? Interessante aqui, ó, ele vai falar, a palavra do Senhor, onde nós lemos, vai dizer que é o princípio de dores, é o princípio, só o princípio de dores, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim, tenha paciência, que ainda não é o fim. Então, certamente é o princípio de dores, tudo que a humanidade está passando, os cristãos estão passando aqui no Brasil. Graças a Deus nós somos um país abençoado por Deus e nós podemos e temos a liberdade, né, de pregar o Evangelho, nós temos a liberdade de anunciar esse Evangelho. Porém, há países por aí que esse Evangelho ele é rebatido fortemente, ele é fortemente impedido de ser pregado, de ser anunciado. Então você tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, você tem o privilégio de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo. Então, eu quero nessa noite aqui, respondendo a pergunta da irmã Gislene, que realmente é o princípio de dores, é um princípio de dores. Isso não quer dizer que nós já estamos na grande tribulação ou no fim. As pessoas falam, a grande tribulação, algumas pessoas aí pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Deus tenha misericórdia, a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja será arrebatada antes, em nome de Jesus. Até mesmo porque a ira de Deus que é manifestada lá em Apocalipse não é contra a igreja, não é contra o justo. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A ira de Deus é contra aqueles que não o adoraram, que não o serviram. A ira é a justiça de Deus, é o juízo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Tanto é que lá vai ser derramado taças de juízo sobre aquelas pessoas, né? Então, o arrebatamento da igreja, ele se dará justamente para livrar a igreja desses eventos, dessas situações. Então, nós seremos arrebatados, seremos retirados daqui e iremos morar para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que você estará pronto, preparado quando isso ocorrer, e você vai subir para morar com o Senhor Jesus. Nós iremos subir em nome de Jesus. Então quero dizer aos irmãos, não creia nas falsas profecias que andam espalhando por aí, não creia nas coisas que as pessoas vêm distorcendo a palavra do Senhor, falando principalmente acerca do arrebatamento. Quando, por conta do arrebatamento que está próximo de acontecer, as pessoas surgem aí com seus falsos ensinos, trazendo diversos pontos e até estratégias para confundir aqueles que já são salvos, que já estão libertos, que já estão sarados, que já estão abençoados aí para o arrebatamento. As pessoas vão introduzindo falsas profecias, falsos ensinos, falsas doutrinas, a fim de que essas pessoas sejam confundidas e não subam ao céu. Tudo isso já é obra do maligno, para que assim você perca a sua salvação e seja enganado. Mas em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza no meu coração que Deus vai cuidar de você, vai enviar o anjo te guardando em nome de Jesus e te livrando de todo mal e protegendo a sua mente, a sua cabeça, para que nada de mal lhe aconteça e nem a sua mente seja envenenada com esses ensinos malditos que as pessoas vêm soltando por aí, alguns falsos profetas. Que você possa estar revestido da armadura de Deus, que se encontra lá em Efésios capítulo número 6, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, não é isso? O cinto da verdade e o escudo da fé, e os seus pés estejam calçados na preparação do Evangelho, e você esteja preparado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então esteja preparado, você é um soldado, e soldado está para pelejar, em nome de Jesus. Esteja pronto, esteja revestido
né, dessa armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Louvado seja o nome do Senhor, para que você possa resistir, para que você possa ter força, para que você possa ser aquela pessoa firmada na rocha, aquela pessoa que esteja firmado na rocha, para que quando o inimigo chegar, você esteja pronto para batalhar. Quando o falso profeta chegar, você esteja pronto para rebater essa falsa profecia em nome de Jesus. Então esteja preparado em nome do Senhor Jesus, e a sua vida será mais abençoada em nome de Jesus. Quero deixar aqui para os irmãos também anotarem aí, eu não vou ler aqui, mas os irmãos anotem em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo ele alerta e dá recomendações, como nós já falamos das dores de parto. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 1 ao 6. E aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3 diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Olha só, esteja firme, não mova, não deixe o seu entendimento ser ludibriado por causa de falácias, não é? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. As pessoas estavam perturbando, trazendo muitas vezes uma perturbação aos corações das pessoas, dizendo: ali o vosso Cristo, olha lá o vosso Cristo ali, não, ele já veio, não, ele já está próximo, essa peste, essas coisas que estão acontecendo, já é a vinda de Jesus Cristo. Tenha paciência, como falamos, o próprio Cristo falou: calma, tenha paciência, exatamente, não desespere, ânimo, espere, tem bom ânimo. O próprio apóstolo Paulo também, em meio a essas coisas, a essas falácias, Paulo também diz: ei, não perturbe o vosso coração, seja por palavra, seja por carta, seja por homens, não perturbe o vosso coração. Versículo de número 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Não é? Vemos aqui que o próprio Paulo fala: vai ser precedido por uma grande apostasia. A fé das pessoas esfriará, muitas pessoas abandonarão premeditadamente a fé em Jesus Cristo, né? E o arrebatamento da igreja não acontecerá antes dessas coisas. Mas Paulo ele diz, Jesus ele diz, Pedro também ele diz, os demais apóstolos nas suas cartas que eles trazem, as únicas cartas, o livro do Novo Testamento que não falam acerca do arrebatamento da igreja é Filemon e, se eu não me engano, Hebreus, não é? Mas eu fico somente com Filemon, para não trazer nenhuma palavra errônea, né? Filemon ele não vai falar sobre o arrebatamento, mas as demais cartas do Novo Testamento, não é? Os demais livros, 27 livros, né? Os 26 livros do Novo Testamento falam acerca do arrebatamento e sempre falam acerca do alerta. Os cristãos devem estar alerta quanto ao preparo, o azeite na botija, a vida cheia do Espírito Santo, a santificação. Devemos estar alerta quanto a isso, não enquanto às falácias dos homens. Paulo, Jesus, os apóstolos falaram: calma, tenha paciência, a hora do Senhor irá chegar, mas a igreja do Senhor já está garantida graças a Jesus. A sua salvação está nas mãos de Jesus Cristo. Então não se atemorizem em meio às falácias, em meio às coisas que as pessoas dizem, não se atemorize, a sua salvação está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Eris, ela está perguntando ali o que significa falácias, né? Então, as falácias são histórias inventadas por homens para justificarem os seus próprios conceitos. Exatamente. As pessoas inventam mentiras, inventam situações para que justificar o seu próprio conceito, um conceito que ele forma. Então ele inventa algo para justificar aquele conceito. É uma mentira, na verdade, né? É uma mentira. Então é isso. Então nós estamos aqui falando aos irmãos aí, aos nossos amigos do Facebook, às pessoas que nos assistem, aos amigos que irão ainda assistir,
é acerca do arrebatamento da igreja, os sinais que precedem o arrebatamento da igreja, o que é o arrebatamento da igreja, e os falsos profetas, o que eles proferem aí, o que eles dizem acerca do arrebatamento, e também sobre os apóstatas, né? As pessoas, o que é o apóstata? É aquela pessoa que um dia ele já foi crente, ele já foi fiel à palavra do Senhor, mas por algum motivo ele deixou de crer, deixou de acreditar, deixou de confiar no Senhor, e agora ele coloca no seu coração ensinos errôneos, contrários à palavra de Deus, e agora, ao invés dele falar acerca da palavra, ele começa a distorcer a palavra do Senhor. E hoje, nos nossos dias, quase não tem, né, irmãos? Quase não tem. Não tem apóstata. Nos nossos dias hoje, que nós estamos vivendo aí, não tem, né? Só havia no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de João. Hoje não tem. Então, infelizmente, nós estamos aí com o mundo cheio desse povo aí, e até mesmo não vou citar, eu vou citar aqui, em diversas denominações, né? Existem as pessoas que distorcem a palavra de Deus, que isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Eu quero deixar aqui claro aos irmãos que a Bíblia não é um livro de isso pode e isso não pode. Não. A Bíblia não é um livro de isso pode ou isso não pode. Não, a Bíblia não é um livro disso. A Bíblia é um livro de salvação. A partir do momento que você começa a ler ele e interagir, ele vai te ensinar o modo santo de vida, vai te ensinar o modo santo de viver, vai te ensinar o modo santo de andar. Você vai viver diferente conforme a palavra do Senhor. Então é só você analisar as Escrituras. Eu sempre falo acerca da Bíblia, da palavra do Senhor. Alguns falam sobre o versículo central da Bíblia. O versículo central da Bíblia, as pessoas vão lá para João 3,16, aonde a palavra do Senhor vai dizer: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas alcançasse a vida eterna. Eu acho o versículo bonito, acho o versículo muito lindo, mas a parte de Jesus ele já fez, né? É claro que ele continua fazendo a obra dele na terra por meio do seu Espírito Santo. Porém, ele já veio, já morreu, ressuscitou, está sentado diante de Deus. Agora nós cristãos, nós devemos aplicar a nossa vida. João 5,39. João 5,39. João 5,39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, é o tema base para o cristão viver uma vida voltada para a palavra de Deus, viver uma vida de conhecimento da palavra de Deus, viver uma vida vamos dizer assim, de intimidade com Deus, né? João 5,39, vamos ler aí o que está escrito lá. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, enquanto o irmão Adriano encontra aqui. Então, ali tem a base para o cristão viver uma vida de sabedoria e de intimidade com Deus, amém? Abra aí. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse isso foi Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador, o nosso Salvador. Ele disse: olha, examina as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que falam a verdade sobre mim, são elas que dizem quem realmente eu sou, são elas que dizem quem é Jesus Cristo, quem é o Salvador do mundo. É nela que está escrito a fonte da salvação, louvado seja Deus. Então nós precisamos analisar a Bíblia Sagrada, nós precisamos observar a Bíblia Sagrada. Em contrapartida, nós temos que entender que quando o homem analisa essas coisas, ele foge do mal. Ele foge do mal. E fugir do mal, meus queridos, fugir do mal não é covardia. Eu quero deixar claro aqui: fugir do mal não é covardia. Fugir do mal é você ser inteligente. Já parou para analisar? Quem foge do mal é inteligente. A Bíblia diz, abre aí Jó. Vamos ver se nós acertamos aqui a mensagem, a referência em nome de Jesus. Jó, eu não tenho tanta certeza se... Eu acho que é... Muito bem. Jó 28 e 28. Abra aí sua Bíblia, você que está em casa. Veja que coisa interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor
é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Maravilha de Deus. Olha só, que bênção, que maravilha. Apartar-se do mal é a inteligência. Então, um homem sábio, aquele que tem um coração sábio, ele se aparta do mal, ele se afasta do mal, porque ele é inteligente. Então, se você é inteligente, se você é sábio, você se aparta do mal, em nome de Jesus. Você não se aproxima do mal. Então, por isso que eu disse que fugir do mal não é covardia, é inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem inteligente, ele foge do mal, ele foge da presença do mal. Então, meus queridos, o que nós trouxemos nessa noite aqui é uma palavra de despertamento ao seu coração, para que você entenda que você tem capacidade, né, tem sabedoria de Deus no seu coração para rebater os falsos profetas, as pessoas que andam por aí disseminando não sei o que. Eu vi, igual o Adriano falou, eu vi sinal no céu. Eu já vi diversos vídeos nas redes sociais aí, onde as pessoas estão aí espalhando, eu vi um sinal não sei de que, eu vi não sei o que lá. Meus queridos, em nome de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, ele será o sinal que vai acontecer. São esses que nós falamos aqui. São esses que nós falamos aqui. As pessoas, elas se esfriarão no amor, elas se esfriarão no amor ao próximo, no amor a Deus. A iniquidade, ela estará aumentada por ocasião do arrebatamento, antes do arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Então, é isso mesmo, nós devemos ser inteligentes, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que é inteligente, ele se aparta do mal. Aquele que é inteligente, ele foge da presença do mal. E como nós falamos, ser inteligente é fugir da presença do mal. O homem que é inteligente, ele não procura o mal, ele foge. E como eu disse, não é covardia, é inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que é inteligente, ele foge da presença do mal. Ele não busca isso, mas ele foge dessa presença, ele se afasta, porque ele é inteligente, ele não quer problemas para a sua vida com relação a essas situações. Então, meus queridos, a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite é essa, que nós venhamos estar interagindo sempre aí com os irmãos, que os irmãos estejam buscando ao Senhor em oração, em nome de Jesus. Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de interceder pela vida daqueles que estão levando a palavra do Senhor, pelos missionários, pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades políticas, pelas autoridades espirituais, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que nos assistiram nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Continue nos acompanhando nas redes sociais, e compartilhe aí os nossos vídeos, nos ajude. Nós temos orado para que Deus abençoe a cidade de Planaltino do Goiás, onde nós residimos, que abençoe esta cidade, que abençoe as autoridades aqui dessa cidade, em nome de Jesus, que abençoe as autoridades eclesiásticas, que abençoe a todos quantos estão residindo aqui nessa cidade. Ore pela sua cidade, ore para que Deus venha abençoar e dar vitória em nome de Jesus, amém? Interessante os irmãos verem também que Paulo, ele em Coríntio, ele vai falar de uma certa cidade que ele chegou, e ele atentou bastante quando os irmãos ouviam algum tipo de profecia, ouviam algum tipo de palavra. Paulo bem atentou sobre a igreja que estava nesta cidade, que era a cidade de Bereia. Paulo falou para os coríntios assim: rapaz, a igreja que está em Bereia é bem prudente, não é? Que venhamos também fazer igual a igreja de Bereia, não é? As falácias, não é? As profecias que são ditas hoje, vamos conferir na Bíblia se a Bíblia diz isso mesmo, se está escrito dessa forma, porque a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Isso é o que professamos, isso é o que eu, como cristão, professo. A Bíblia é a minha regra, é o meu caminho. Eu sou guiado pela Bíblia, e não pelas falácias dos homens, e não pelas profecias dos homens, porque a maior revelação de Deus está na Bíblia Sagrada. Se você tem alguma dúvida em relação à vinda de Jesus Cristo,
procure na Bíblia, não é? Se você ouviu alguma coisa sobre a vinda de Jesus Cristo, confira na Bíblia Sagrada, faça igual os irmãos da igreja de Bereia, não é? Os irmãos da cidade de Bereia, chegando em casa, eles iriam conferir nas escrituras, para ver se aquilo que foi dito era certo, se estava escrito mesmo, se provinha realmente de Deus. Irmãos, nós cremos que a Bíblia, ela é revelada por Deus, não é a mensagem de Deus aos homens, e nela não há erro, a Bíblia não contém erros, não é? Então não caia em falácias, não caia em filosofias humanas, não caias em historinhas humanas. Se alguém te falou alguma coisa, se você ouviu alguma coisa, confira na Bíblia, confira na palavra de Deus. Vamos ter a mesma fé dos irmãos de Bereia, e assim nós seremos cada vez mais edificados na palavra, e não em argumentos, em filosofias humanas. Amém? Verdade, louvado seja o nome do Senhor. A importância de você ter a Bíblia Sagrada, de você ter intimidade com essa palavra. Essa é a grande importância, você não ser enganado. Por que existe muitos enganados? Por que existe muitos enganados? O próprio Jesus diz: vocês erram por quê? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, está aí dois fatos que fazem as pessoas serem enganadas: a falta de conhecimento da Escritura e a falta de conhecer o poder de Deus. Ora, quem conhece as Escrituras, obviamente, vai conhecer também que Deus é um Deus de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele é um Deus poderoso. E é interessante quando Jesus fala que as minhas ovelhas me conhecem. Sim, então, qualquer falácia que acontece, ela já aponta logo. O irmão que conhece a Bíblia, ele já aponta logo: não, isso aí não está escrito. Eu estou observando, irmão Adriano, assim, há algum tempo eu tenho observado que as pessoas, elas têm acompanhado aqueles alguns chamam coach. Alguns chamam coach, né? Coach, já não tem mais o nome de pregador da palavra, agora é coach. Então, alguns coach por aí, eles vêm para cá e eles trazem já uma filosofia montada, e aí começam a falar aquelas aqueles massageadores de ego, começam a massagear o ego do fulano. Ninguém tem Bíblia. Na plateia, na igreja, agora não é mais plateia, né? Não é mais igreja, não é mais a nave da igreja, é a plateia. Então já não tem mais Bíblia, ninguém carrega a Bíblia, porque não só o fulano lá que precisa da Bíblia, eu vou só aprender, eu vou só ouvir. Não tem uma Bíblia para olhar se realmente está escrito daquela forma, para olhar se realmente a palavra do Senhor ensina aquilo. Por aí já tem se espalhado, já tem se disseminado um falso ensinamento que, mas você já tem a palavra de Deus no coração, não precisa carregar a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é o nosso manual. Isso aqui é como se nós estivéssemos em uma viagem e isso aqui fosse o mapa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui fosse o mapa, fosse aquilo que te levasse ao alvo, em nome de Jesus, que te leva ao céu, não é? Que te leva para perto de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a fonte da palavra do Senhor. Que você possa entender isso no seu coraçãozinho aí, aonde você está na sua casa, em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanharam nessa live. Que Deus abençoe nessa palestra que nós fizemos aqui acerca da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, abençoe a sua família, a sua casa. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Adriano, que sempre está conosco aqui, nos ajudando na ministração da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Que Deus continue dando graça. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Nós vamos orar encerrando e depois nós estaremos dando as bênçãos em nome de Jesus. O irmão Adriano quer falar mais ainda? Comentem, compartilhem, né, para que a palavra de Deus se expanda cada vez mais. A verdade, né, a verdade da palavra de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nessa noite. Aí onde você está, na sua casa mesmo, você pode orar, você pode interceder a Deus justamente conosco nessa hora, pela sua família, pela sua casa, por aquele que está enfermo, por aquele que está passando por uma dificuldade difícil. Nós vamos orar nessa hora e Deus irá abençoar grandemente a sua vida, abençoar a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Oremos.
Deus eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós estamos, meu Pai querido, orando ao teu nome nesse momento, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, nós cremos, meu Deus, no poder do teu sangue. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, nos despede em paz ao nosso lar, meu Deus, nos dando vitória. Deus, abençoa os ouvintes da tua palavra nessa noite, meu Deus, aqueles que não puderam ouvir, Pai querido, aqueles que estão enfermos, meu Deus, cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus que abrange toda a terra, meu Pai. Tu és o Deus que observa, meu Pai querido, toda a terra. Os teus olhos, meu Pai querido, aleluia, estão sobre toda a terra, meu Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, abençoa os teus filhos e a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos guarda, meu Deus, dos falsos profetas, meu Pai. Nos ensina, meu Pai querido, a andar, meu Deus, em retidão, Senhor, a nos apartarmos, meu Deus, do mal, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, meu Deus, nós pedimos essas bênçãos, nós te agradecemos desde já, meu Deus, porque sabemos, Senhor, que tu sempre nos ouve, meu Pai. Assim nós louvamos ao teu nome e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo alcance o coração de todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.